Você já reparou como algumas pessoas entram em um ambiente e, sem dizer uma única palavra, todos os olhares se voltam para elas? Não é sobre beleza ou riqueza. É uma presença, uma calma que desarma, uma força que não precisa gritar. Em um mundo onde todos lutam para serem ouvidos, o verdadeiro poder reside em quem domina o silêncio. E se eu te dissesse que você pode construir essa mesma aura magnética? Que a filosofia dos imperadores e pensadores romanos guarda o mapa para isso? Fique comigo, porque hoje vamos desvendar 15 hábitos estoicos que te tornarão irresistivelmente atraente sem que você precise dizer quase nada. Você já se sentiu exausto? Não o cansaço do corpo após um dia de trabalho, mas uma fadiga mais profunda, uma exaustão da alma. Vivemos imersos em um grande e ruidoso mercado de egos, onde todos gritam para serem notados, exibem suas conquistas como medalhas e medem seu valor pelo número de reações que conseguem provocar. Nesse cenário, a pressão para participar do espetáculo é imensa. Somos sutilmente ensinados que para sermos vistos precisamos fazer barulho. Para sermos interessantes precisamos ter sempre uma história melhor para contar. Para sermos aceitos, precisamos nos encaixar no coro. Mas e se essa corrida incessante for, na verdade, a própria fonte do nosso vazio? É aqui que reside um dos maiores paradoxos da natureza humana. Um segredo guardado a 7 chaves pelos estoicos há mais de 2 milênios. Eles perceberam que o verdadeiro poder não habita no grito, mas na quietude. O silêncio, para eles, nunca foi ausência, mas densidade. Enquanto o ruído é, muitas vezes, o som da insegurança pedindo validação, o silêncio consciente é a melodia da autoconfiança. É a força serena de quem não precisa provar nada porque já encontrou seu centro. Uma presença que não se impõe, mas que, pela sua simples calma, reorganiza a energia de qualquer ambiente em que entra. Essa não é uma ideia poética, mas uma ferramenta prática forjada por homens que enfrentaram as maiores adversidades que o mundo poderia oferecer. Pense em Marco Aurélio, o imperador filósofo que comandava o império mais poderoso da Terra enquanto lidava com guerras, pragas e traições. E mesmo assim encontrava tempo para escrever a si mesmo, em silêncio, sobre como manter sua alma intacta. Pense em Sêneca, um dos homens mais ricos e influentes de Roma, que nos alertava que a verdadeira riqueza era o domínio sobre nossos próprios impulsos. Eles não teorizavam sobre a calma. Eles a construíam diariamente, como um escudo invisível contra o caos do mundo. E essa construção, essa fortaleza interior, está mais acessível a nós hoje do que nunca. Porque o mesmo caos que eles enfrentavam mudou de nome, mas não de natureza. A pressão social, a ansiedade diante do futuro, o medo do julgamento, a necessidade de ser amado. O que este vídeo propõe não é uma lista de truques sociais, mas sim um mapa para construir sua própria âncora interna. Vamos explorar os hábitos que, um a um, silenciosamente, transformam sua energia. São práticas que te ensinam a parar de reagir e começar a observar, a parar de se explicar e começar a ser, a parar de competir e começar a conectar. Ao final desta nossa conversa, você perceberá que a busca por ser socialmente atraente mudará de figura. O magnetismo se tornará uma consequência natural, não um objetivo a ser perseguido. As pessoas não serão atraídas pelo que você faz para impressionar, mas pela paz que você emana ao simplesmente ser. Vamos começar a lapidar essa presença que fala mais alto justamente por escolher o silêncio. E essa jornada de lapidação é um processo, uma construção que fazemos juntos, tijolo por tijolo. Ela não termina neste vídeo. Por isso, faço um único e breve convite antes de darmos o primeiro passo. Se você sente que este é o caminho que sua alma busca e quer garantir que não perderá nenhuma etapa desta nossa construção, clique no botão de inscrever-se aqui embaixo. Pense nisso não como um clique, mas como o seu compromisso silencioso com a sua própria transformação. Feito isso, vamos mergulhar na fundação de tudo, o primeiro e talvez mais libertador dos hábitos. Hábito 1. Cultive a presença de quem não reage. Pense comigo na última vez que algo roubou sua paz. Talvez tenha sido uma palavra dita em um tom errado no trabalho, uma crítica inesperada de alguém que você ama, ou até mesmo um comentário anônimo e cortante na internet.
Lembre-se daquela sensação quase física, o sangue que sobe ao rosto, o coração que acelera, a mente que começa a disparar, formulando a resposta perfeita, a defesa irrefutável, o contra-ataque que vai colocar o outro em seu devido lugar. Nesse exato momento, sem que você percebesse, você deixou de ser o mestre da sua própria casa interior. Você entregou as chaves da sua tranquilidade para outra pessoa, e ela nem sequer pediu por elas. Essa é a programação padrão com a qual todos nós nascemos. Somos marionetes emocionais, e o mundo, com seus ventos e tempestades, puxa nossas cordas sem piedade. Foi vivendo nesse estado de reação constante, há muitos anos, que eu me sentia perpetuamente exausto. Minha energia era um recurso que eu gastava sem controle, em batalhas que no dia seguinte eu nem me lembrava por que tinha lutado. Foi então que encontrei um dos mais simples, e ainda assim, mais revolucionários ensinamentos de Epiteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores mestres da mente. Ele disse algo que ecoou em minha alma como um trovão. Não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre as coisas. Naquele instante, eu compreendi. A ofensa, não, tinha poder em si mesma. O poder era meu, e eu o estava doando livremente a cada vez que julgava um evento como intolerável e reagia a ele. A verdadeira liberdade não era mudar o mundo, mas cortar as cordas da marionete. E essa tesoura, meu amigo, é o silêncio. Mas como se faz isso na prática? Como se constrói esse espaço sagrado entre o gatilho e a ação? Começa com um ato, que chamo de a pausa sagrada. Quando a provocação chegar, e ela sempre chega, em vez de reagir imediatamente, você vai se forçar a uma pausa de 3 segundos. Apenas 3. Nesse intervalo, você não faz nada. Você apenas respira fundo, sentindo o ar encher seus pulmões. Essa respiração é o seu ato de rebelião contra o piloto automático. É você retomando o controle do seu sistema nervoso. E nesse breve silêncio, você se faz uma única pergunta: a minha paz vale mais do que isto? Apenas essa pergunta tem o poder de desarmar 90% das bombas emocionais que são lançadas contra você. Você começa a perceber que sua tranquilidade é um tesouro, e você não vai trocá-la por uma vitória momentânea em uma discussão sem sentido. Quando você começa a praticar a pausa sagrada, algo mágico acontece em suas interações sociais. As pessoas ao seu redor, acostumadas com o padrão de ação e reação, esperam que você morda a isca. Elas te cutucam e esperam uma explosão, mas em vez disso, encontram um silêncio calmo, um olhar sereno, talvez até um leve sorriso. Isso é profundamente desconcertante para elas. É como gritar com um oceano. A sua raiva se dissipa na imensidão da calma do outro. Elas não sabem como te definir. Você não é passivo, pois sua presença é forte. Mas você não é agressivo, pois se recusa a entrar no campo de batalha delas. Esse mistério, essa força contida, é o que gera um respeito que nenhuma discussão vencida jamais poderia comprar. Você se torna alguém cuja paz é tão valiosa que não está à venda. E é aqui que este primeiro hábito se conecta de forma perfeita com o próximo. Uma vez que você silencia o campo de batalha dentro da sua própria mente, uma vez que você para de gastar toda a sua energia mental preparando defesas e contra-ataques, algo notável acontece. Pela primeira vez, você tem espaço para realmente ouvir. Sua mente não está mais ocupada. Ela está limpa, aberta, receptiva. Você deixa de ser um soldado em guarda e se torna um anfitrião acolhedor. E é essa capacidade de acolher o outro, sem o ruído do seu próprio ego, que nos leva diretamente ao nosso segundo hábito, a arte de dominar o silêncio para se tornar um ouvinte magnético. Hábito 2. Domine a arte de ouvir de verdade. Agora que você aprendeu a desarmar o impulso da reação, que silenciou o campo de batalha interno, você se depara com um novo superpoder: a capacidade de verdadeiramente ver a pessoa à sua frente. Pense em quantas conversas você teve na última semana. Seja sincero consigo mesmo. Em quantas delas você estava 100% presente? Ou será que, enquanto o outro falava, sua mente já estava viajando, ensaiando sua resposta, buscando em seus arquivos mentais uma história parecida?
só que talvez um pouco mais interessante, um pouco mais dramática, para contar em seguida. Essa é a condição humana moderna. Vivemos em diálogos de surdos, onde duas pessoas esperam ansiosamente pela sua vez de ocupar o palco, enquanto a fala do outro é apenas o tempo de espera nos bastidores. Eu me lembro vividamente de um almoço de negócios anos atrás. Eu estava desesperado para impressionar um potencial cliente, um homem mais velho e muito respeitado em sua área. Ele começou a contar uma história sobre as dificuldades que enfrentou no início de sua carreira. E eu, em minha ânsia de criar uma conexão, mal esperei ele terminar. Assim que ele fez uma pequena pausa para respirar, eu o interrompi. Sei exatamente como é. Uma vez E comecei a despejar minha própria saga de superação. Vi um brilho em seus olhos se apagar. Ele sorriu educadamente, mas a conexão se partiu. Naquele dia, eu não fechei o negócio, mas aprendi uma lição que valeu muito mais. As pessoas não se conectam com quem tem a melhor história. Elas se conectam com quem as faz sentir que sua história importa. Eu não o ouvi. Eu o usei como um trampolim para o meu próprio ego. A escuta estoica é o oposto disso. Ela é um ato de generosidade silenciosa. É quando você oferece a totalidade da sua atenção como um presente. Na prática, isso se traduz em 3 ações simples, mas profundamente transformadoras. Primeiro, o silêncio da boca. Você se compromete a não interromper. Não importa o quão brilhante seja a sua ideia, ela pode esperar. Você morde a língua e deixa o outro concluir seu pensamento, mesmo que ele vagueie, mesmo que ele se repita. Segundo, o silêncio dos olhos. Você mantém um contato visual calmo e estável. Não um olhar intimidador, mas um olhar que diz: eu estou aqui com você, continue. E terceiro, o mais difícil de todos, o silêncio da mente. Você conscientemente se esforça para aquietar aquele narrador interno que está sempre julgando, comparando e formulando. Você apenas absorve. Quando você pratica essa forma de escuta, a pessoa à sua frente sente algo que raramente experimenta. Ela se sente vista. Ela se sente segura. O espaço que você cria com seu silêncio permite que ela vá além do discurso superficial e toque em sentimentos e ideias mais profundas. Você se torna um santuário, e o paradoxo mais belo é que, ao falar menos, você ganha mais informações, mais confiança e mais respeito do que jamais ganharia tentando dominar a conversa. As pessoas sairão de uma interação com você se sentindo mais inteligentes, mais interessantes, mais valorizadas, e elas associarão essa sensação maravilhosa à sua presença, muitas vezes sem nem saber o porquê. E é essa presença, essa calma que você demonstra ao ouvir, que naturalmente começa a se manifestar em sua fisicalidade. A ausência de ansiedade, para falar, se traduz em uma ausência de agitação no corpo. Você não fica inquieto, não olha para o relógio, não balança as pernas. Sua calma interior começa a transbordar para seus gestos, sua postura, sua maneira de se mover no mundo. E isso nos leva, com uma fluidez quase inevitável, ao nosso terceiro hábito, a arte de se mover com propósito e não com a pressa desesperada que domina o nosso tempo. Hábito 3. Mova-se com propósito, não com pressa. Depois de aprender a aquietar a mente para não reagir e a silenciar o ego para realmente ouvir, você começará a notar algo fascinante. A calma que você cultivou por dentro começa, inevitavelmente, a transbordar para fora, moldando a própria forma como você se move pelo mundo. Pare por um instante e observe as pessoas em um dia comum, seja no escritório, no supermercado ou na rua. O que você vê? Você vê uma epidemia de pressa. Corpos tensos, passos apressados, gestos bruscos e descoordenados. As pessoas correm, mesmo quando não estão atrasadas. Elas comem com uma urgência que mal lhes permite sentir o gosto da comida. É como se uma força invisível estivesse constantemente as empurrando para o próximo momento, roubando a dignidade e a graça do agora. Essa pressa, meu amigo, é a ansiedade tornada visível. É o medo do futuro e a insatisfação com o presente manifestados em cada fibra do corpo. Eu mesmo fui um prisioneiro dessa urgência.
Lembro-me de atravessar os corredores da empresa onde trabalhava com uma velocidade que beirava o ridículo, como se minha rapidez fosse um atestado da minha importância e ocupação. Eu acreditava que andar devagar era um sinal de preguiça, de falta de ambição. Um dia, meu mentor, um homem que parecia flutuar pelos mesmos corredores com uma calma imperturbável, me parou e disse algo que nunca esqueci. Você não parece um homem ocupado, parece um homem assustado. Assustado com o que vai acontecer, se parar por um segundo. Aquelas palavras foram como um espelho. Eu percebi que minha pressa não era um sinal de produtividade, mas de pânico. Eu estava correndo não para algo, mas de algo, do silêncio, da possibilidade de encarar o que realmente importava. O estoico compreende que o corpo e a mente são duas faces da mesma moeda. Assim como a mente agitada produz um corpo apressado, um corpo deliberadamente calmo pode ajudar a acalmar a mente. É por isso que o terceiro hábito é um exercício ativo de reeducação corporal. Trata-se de se mover com propósito, não com pressa. Isso não significa andar em câmera lenta como se estivesse em um funeral. Significa caminhar com uma intenção clara, com cada passo firme e consciente. É a diferença entre o correr desesperado de uma presa e o caminhar majestoso de um leão. O leão não tem pressa, pois ele tem confiança em sua força e em seu lugar no mundo. Ele não desperdiça energia. Seus movimentos são econômicos, precisos e cheios de uma força contida. Comece a praticar isso em sua rotina diária. Quando for da sua mesa à cafeteira, caminhe com dignidade. Sinta o contato de seus pés com o chão. Mantenha os ombros relaxados e a cabeça erguida. Quando se sentar, faça-o de forma controlada, sem se jogar na cadeira. Quando pegar um copo, seus gestos são suaves, não bruscos. Essa economia de movimento envia uma mensagem poderosa para o seu próprio cérebro, reforçando a calma que você está cultivando. E, para o mundo exterior, essa mensagem é ainda mais potente. As pessoas instintivamente associam movimentos calmos e controlados à confiança, à autoridade e à estabilidade emocional. Sua presença física se torna uma âncora de serenidade em um mar de agitação. E é essa postura de calma e propósito que lhe dará a força necessária para estabelecer limites claros, não apenas com seu corpo, mas com suas palavras. Quando você está em paz com seu próprio ritmo, não sente a necessidade desesperada de agradar aos outros para validar sua existência. Você se torna capaz de proteger seu tempo e sua energia de forma mais eficaz. E isso nos leva diretamente ao nosso próximo hábito, que é a manifestação verbal dessa autoconfiança silenciosa. A arte de dizer não sem precisar se justificar. Um passo crucial para solidificar sua fortaleza interior. Hábito 4. Não explique o seu não. Essa calma que você começou a cultivar em seus movimentos, essa sensação de estar ancorado em seu próprio ritmo, agora lhe dará a coragem para enfrentar uma das maiores batalhas sociais que travamos. A batalha da palavra não. Pense nisso. Desde crianças, somos ensinados a agradar. Seja um bom menino. Seja uma boa menina. E ser bom quase sempre significava dizer sim. Sim para o pedido dos pais. Sim para o convite do amigo. Sim para o favor do colega. O não se tornou uma palavra carregada de culpa, um sinônimo de egoísmo, um gatilho para o medo da rejeição. É por isso que, mesmo como adultos, muitos de nós temos uma dificuldade quase física em pronunciá-la. E quando finalmente conseguimos, sentimos uma necessidade compulsiva de envolvê-la em um cobertor de desculpas e justificativas. Eu me recordo de uma fase da minha vida em que meu calendário era um reflexo do desejo dos outros, não do meu. Eu dizia sim a tudo, ao happy hour para o qual não queria ir, ao projeto extra que me sobrecarregaria, ao fim de semana na casa de parentes quando tudo o que minha alma pedia era silêncio e descanso. Cada sim era um pequeno prego no caixão da minha própria paz. E quando, em raras ocasiões, eu ousava dizer não, eu me transformava em um romancista. Ah, eu adoraria, mas sabe como é?
Tenho aquele compromisso antigo com um primo de terceiro grau que apareceu na cidade e depois preciso levar o cachorro para tosar porque a agenda dele estava lotada. Eu criava histórias elaboradas, quase implorando para que a outra pessoa validasse minha recusa, para que ela me desse a permissão para ter minha própria vida. E cada uma dessas explicações era um atestado da minha própria insegurança. O estoico, ao praticar a autoconsciência, percebe que cada sim desnecessário é um não que ele está dizendo para si mesmo. Um não para seu descanso, para seus projetos pessoais, para seu tempo com a família, para seu silêncio. Sêneca nos lembra constantemente que a vida é curta, não porque o tempo é escasso, mas porque desperdiçamos muito dele. E a principal forma de desperdício é viver de acordo com as expectativas alheias. Portanto, aprender a dizer não é um ato de egoísmo. É um ato de autopreservação. É o ato de traçar uma linha na areia e dizer: aqui começa o meu santuário, e a entrada é controlada. É um dos atos de amor próprio mais potentes que existem. A beleza deste quarto hábito está em sua simplicidade e em seu poder silencioso. O não estoico é firme, mas gentil. Claro, mas não agressivo. A fórmula é quase sempre a mesma: um agradecimento, a recusa e o silêncio. Agradeço imensamente o convite, mas não poderei comparecer. Fico honrado com a proposta, mas neste momento não poderei aceitar. Ponto final. Sem explicações mirabolantes, sem desculpas que diminuem sua autoridade. A ausência da justificativa comunica algo muito poderoso. Minha decisão está tomada e eu estou em paz com ela. Não preciso da sua aprovação para validar minha escolha. Isso estabelece um limite claro, e pessoas que têm limites claros são instintivamente respeitadas. Elas são vistas como rochas, não como argila que pode ser moldada por qualquer um. E é aqui que a mágica acontece. Quando você se torna confortável em dizer não e em não se justificar, você também se torna confortável com o silêncio que se segue. Você não sente mais aquela necessidade desesperada de preencher a pausa que sua recusa pode criar. Você consegue sustentar o silêncio do outro, seja ele de surpresa, de desapontamento ou de aceitação. E essa habilidade de não apenas criar, mas também de habitar confortavelmente o silêncio, é o que nos transporta diretamente para o coração do nosso quinto hábito: a arte de se sentir plenamente à vontade no silêncio alheio, transformando o que antes era constrangimento em um espaço de força e conexão. Hábito 5. Sinta-se confortável no silêncio alheio. Você acaba de traçar seu limite com um não, claro e gentil. E então, ele acontece. O silêncio. A outra pessoa não responde imediatamente. O som do ambiente parece se amplificar. 1 segundo. Parece 1 minuto. Seu cérebro, treinado para ver o silêncio como um erro no sistema, entra em pânico. Ele começa a gritar por dentro. Eles estão bravos. Eles te odeiam. Você os ofendeu. Conserte isso. Rápido. Diga alguma coisa. Qualquer coisa. Este é um dos medos mais primitivos e universais que temos. O medo do vazio social. É o pavor que sentimos em um elevador com um estranho. A ansiedade em um primeiro encontro quando o assunto morre. Nós fomos condicionados a interpretar o silêncio não como uma pausa, mas como um veredito. O de que falhamos, de que não somos interessantes, de que a conexão foi perdida. Eu carreguei esse pavor por décadas. Lembro-me de uma negociação salarial no início da minha carreira. Eu apresentei meu caso, os meus números, e pedi o valor que acreditava merecer. Do outro lado da mesa, meu chefe me ouviu atentamente e, quando terminei, ele apenas juntou as mãos, recostou-se na cadeira e ficou em silêncio. Ele olhava para mim, não com raiva, mas com uma expressão neutra, pensativa. Para mim, aquilo foi tortura. Cada segundo daquele silêncio era uma confirmação de que eu tinha sido ousado demais, ridículo. O pânico tomou conta e eu cometi o erro clássico. Eu quebrei o silêncio. Comecei a gaguejar, a me justificar, a dizer coisas como: mas claro, isso é negociável. Podemos pensar em outros benefícios. Em menos de 30 segundos, eu mesmo desvalorizei toda a minha proposta
sem que ele precisasse dizer uma única palavra. Ele não me venceu. Eu me derrotei por medo do silêncio dele. O estoico aprende a redefinir radicalmente o significado do silêncio. Ele deixa de vê-lo como um vazio a ser preenchido e passa a enxergá-lo como um espaço a ser observado. O silêncio não é a ausência de informação. Ele é, muitas vezes, a informação mais pura que você pode obter. Quando você permanece calmo na pausa de uma conversa, você se torna um cientista da interação humana. Você observa. A outra pessoa está pensando? Está sentindo? Está processando o que você disse? Ou está talvez usando o silêncio como uma tática para te desestabilizar, como fez meu antigo chefe? Ao ficar quieto e presente, você dá ao outro o espaço necessário para se revelar. E você mantém todo o seu poder intacto. Na prática, isso significa respirar fundo, relaxar os ombros e adotar uma postura de curiosidade serena, em vez de ansiedade desesperada. Quando você domina essa arte, sua presença social muda de patamar. Você se torna a pessoa com quem os outros podem ter conversas difíceis, porque sabem que você não vai entrar em pânico com as pausas necessárias para a reflexão. Você se torna um oásis de calma. As pessoas não se sentem pressionadas a responder imediatamente na sua presença, o que as faz se sentirem mais seguras e, paradoxalmente, mais abertas a compartilhar. Esse conforto com o silêncio demonstra, sem uma única palavra, que você não é carente. Você não precisa que o outro preencha seus vazios, porque você não os tem. E essa mesma força que lhe permite sustentar uma pausa no meio de um diálogo também o liberta de uma das mais infantis e comuns armadilhas do ego: a necessidade de ter sempre a última palavra para se sentir vitorioso. Hábito 6. Abandone-a. Necessidade de ter a última palavra. Essa serenidade que você aprendeu a encontrar no silêncio do outro vai agora te preparar para um teste ainda mais sutil do seu ego: o campo de batalha de uma discussão. Pense na dinâmica de um debate acalorado, seja sobre política na mesa de jantar, sobre uma estratégia no trabalho ou sobre um desentendimento em um relacionamento. Há um ponto em que a troca de ideias deixa de ser produtiva e se transforma em um esporte sangrento, onde o objetivo não é mais encontrar a verdade, mas simplesmente vencer. E nesse esporte, a medalha de ouro, o troféu que o nosso ego faminto mais cobiça, é ter a última palavra. É aquela frase final, aquela réplica cortante, aquele "eu te avisei", que encerra a conversa e nos deixa com uma sensação fugaz, mas viciante, de superioridade. Eu já fui um campeão olímpico nesse esporte. Lembro-me de discussões intermináveis com minha esposa, onde o assunto original já tinha se perdido há horas, mas nós continuávamos em um ciclo vicioso, cada um tentando dar o golpe final. Eu via a dor nos olhos dela, a exaustão na minha própria voz, mas a necessidade de provar que eu estava certo era mais forte. Eu sacrificava a harmonia da minha casa, a paz da minha relação, tudo pelo prazer mesquinho de estar correto. Eu vencia a discussão, mas ao olhar para o lado via que tinha perdido algo muito mais valioso: a conexão. A vitória era oca. O silêncio que se seguia não era de paz, mas de ressentimento. E demorei muito tempo para entender o que os estoicos sabiam há milênios: a paz vale infinitamente mais do que a razão. É aqui que a prática estoica se torna um ato de renúncia radical. Trata-se de treinar a si mesmo para, no auge de uma discussão, fazer uma escolha consciente. Você apresenta seu argumento com clareza, com lógica, com respeito. Você ouve o contra-argumento. E se perceber que a conversa entrou no território do ego, onde ninguém mais está ouvindo, você escolhe se retirar. Não com raiva, não batendo a porta, mas com uma serenidade que desarma. Você pode dizer algo como: "Entendo o seu ponto de vista. Talvez precisemos pensar mais sobre isso." E então você silencia. Você entrega a última palavra ao outro como um presente. Você o deixa vencer a batalha, porque sabe que ao fazer isso, você está vencendo a guerra pela sua própria paz interior. Este ato de renúncia é uma das demonstrações mais poderosas de força e autoconfiança que existem. Ele comunica sem alarde
que sua autoestima não depende de estar certo, que sua identidade não é ameaçada pela discordância. As pessoas ao seu redor percebem essa maturidade. Elas podem até ficar confusas no início, mas com o tempo elas veem você como um porto seguro, alguém com quem é possível discordar sem que isso se transforme em um ataque pessoal. E essa percepção é imensamente atraente. E naturalmente, quando você para de sentir a necessidade de falar para provar seu valor ou sua razão, você descobre que tem muito mais espaço mental e emocional para se interessar genuinamente pelo outro. E essa mudança de foco, de si mesmo, para o próximo, é a ponte perfeita para o nosso 7º hábito, a arte magnética de falar menos sobre si mesmo. Hábito 7. Fale menos sobre si mesmo. Uma vez que você se libertou da necessidade de ter a última palavra, um novo e vasto território se abre em suas interações, o território do outro. Pense em uma conversa típica como um jogo de ping-pong. Alguém lança um assunto. Estou planejando uma viagem para as montanhas. E a resposta imediata da maioria das pessoas é rebater com sua própria raquete. Ah, montanhas. Eu fui para os Alpes ano passado. Foi incrível. A neve estava perfeita. A conversa deixa de ser sobre a viagem do outro e se torna um palco para as nossas próprias memórias. Chamamos isso de conversa, mas na verdade é uma competição sutil de experiências, um monólogo disfarçado de diálogo. Todos nós fazemos isso, muitas vezes sem perceber. É o nosso ego buscando validação, tentando provar que também somos interessantes, que também temos histórias para contar. Eu era um mestre nesse jogo. Se alguém falava sobre um desafio no trabalho, eu tinha um desafio maior para compartilhar. Se alguém mencionava um livro que leu, eu já tinha lido um melhor. Eu não fazia por maldade, mas por uma profunda insegurança, uma necessidade de me sentir relevante em cada interação. O resultado? As conversas comigo eram exaustivas. As pessoas saíam se sentindo diminuídas, como se tivessem participado de uma audição e não de um encontro. E eu, por minha vez, sentia um vazio, porque, ao falar tanto sobre mim, eu não aprendia absolutamente nada sobre ninguém. Eu estava preso em uma ilha egóica, cercado por espelhos em vez de janelas. O estoico, ao cultivar a tranquilidade interior, inverte essa lógica de forma radical. Em vez de uma raquete de ping-pong, ele escolhe ser uma luva de beisebol. Ele não rebate a bola, ele a apara. Quando alguém diz, estou planejando uma viagem para as montanhas, a resposta dele não é sobre si mesmo. É uma pergunta aberta, um convite para o outro continuar. Que fascinante! O que te fez escolher as montanhas? Que tipo de experiência você está buscando lá? Veja a diferença. O foco permanece inteiramente no outro. Você se torna um facilitador da história dele, não um competidor. Você usa o seu silêncio, a sua pausa, não para formular sua própria anedota, mas para criar um espaço seguro para que o outro se expanda. Essa mudança de postura tem um efeito quase mágico. Ao se interessar genuinamente, você faz a outra pessoa se sentir como a pessoa mais fascinante do mundo. E não há droga mais potente do que se sentir visto e valorizado. Mas o efeito colateral mais interessante acontece com você. Ao falar menos sobre si mesmo, você se torna um enigma. As pessoas ficam curiosas. Quem é essa pessoa que sabe tanto sobre mim, mas sobre quem eu sei tão pouco? Que nível de autoconfiança ela tem para não precisar se exibir o tempo todo? Esse mistério, essa aura de quem está resolvido consigo mesmo, é profundamente atraente. E essa nova postura de observador curioso, em vez de um ator desesperado por atenção, nos prepara perfeitamente para o nosso 8º hábito, a arte de observar mais e julgar menos, refinando ainda mais a qualidade da nossa presença silenciosa. Hábito 11. Não reclame, nem em silêncio. Esse olhar firme e gentil que você está construindo só pode ser sustentado se a fonte de onde ele emana for límpida. E não há poluição mais tóxica para nossa fonte interior do que o veneno, sutil e corrosivo da reclamação. Pense nisso. Todos nós conhecemos aquela pessoa que parece viver sob uma nuvem cinzenta particular. Se está sol, está quente demais. Se chove, o dia está perdido. O café está sempre morno. O trânsito sempre insuportável. O trabalho sempre injusto.
A reclamação é a trilha sonora da vida dela. E mesmo quando ela não fala, seu corpo reclama. O suspiro pesado, os ombros caídos, o revirar de olhos. A presença dessa pessoa drena a energia do ambiente. Ela é um vampiro de vitalidade. O que talvez seja mais difícil de admitir é que em muitos momentos, essa pessoa já fomos nós. Eu sei que já fui. Eu acreditava que reclamar do meu cansaço ou da minha carga de trabalho era uma forma de sinalizar minha importância. Era um pedido disfarçado de reconhecimento e simpatia. O resultado? As pessoas não me viam como um herói, mas como um fardo. Ninguém quer se sentar ao lado de um buraco negro. O estoico entende que a reclamação é mais do que um mau hábito. É um erro de filosofia. É um ato de guerra contra a realidade. Marco Aurélio se perguntava em suas meditações: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Ele não via as dificuldades como uma ofensa pessoal do universo, mas como a matéria-prima para o exercício da virtude. A prática estoica aqui é um exercício mental simples, mas transformador. Diante de qualquer situação que te incite a reclamar, você se faz uma única pergunta: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, como um projeto mal executado ou um quarto bagunçado, então reclamar é uma perda de tempo e energia que deveriam ser usados para agir. Não reclame da escuridão, acenda a vela. Se a resposta for não, como o tempo, o passado ou a opinião de outra pessoa, então reclamar é um ato de insanidade. É como gritar com a chuva para que ela pare. O único resultado é a sua própria frustração. Neste caso, a única ação virtuosa é a aceitação. E é essa atitude de aceitação radical, o famoso amor fati, que cria uma aura de resiliência inquebrantável. E quando você para de desperdiçar sua preciosa energia reclamando do que está errado, você libera essa mesma energia para um propósito muito mais nobre e magnético: reconhecer e verbalizar o que está certo, o que nos conduz com elegância ao nosso próximo hábito, a arte de oferecer um elogio genuíno. Hábito 12. Elogie com especificidade e se afaste. Ao purificar sua mente do veneno da reclamação, você libera um espaço imenso. Onde antes havia um crítico interno procurando falhas no mundo, agora surge um observador atento, capaz de enxergar o que a maioria ignora: o esforço, a virtude e a beleza nos atos dos outros. Vivemos em um deserto de reconhecimento. As pessoas estão sedentas por uma palavra de validação genuína. No entanto, a maioria dos elogios que ouvimos são vagos e vazios. Bom trabalho, você está ótimo, parabéns. São como calorias vazias, preenchem o espaço, mas não nutrem a alma. O elogio estoico, por outro lado, é um banquete. Ele nasce da observação atenta que cultivamos nos hábitos anteriores. Lembro-me de uma jovem colega que apresentou um relatório complexo. A maioria das pessoas disse o bom trabalho protocolar. Mas eu, aplicando o que aprendi, esperei um momento e disse a ela em particular: a forma como você usou aquele gráfico na página 5 para simplificar dados tão complexos foi genial. Aquilo transformou a compreensão de todos sobre o problema. Os olhos dela se iluminaram de uma forma que o bom trabalho jamais conseguiria. Eu não elogiei a pessoa, eu elogiei o ato, a escolha, a virtude específica, a clareza, a inteligência, o esforço. Eu mostrei a ela que eu realmente vi. O verdadeiro poder deste hábito, no entanto, reside na segunda parte da instrução: e se afaste. Depois de entregar seu elogio específico e sincero, você silencia. Você não fica esperando um muito obrigado, não busca um contra-elogio, não usa seu reconhecimento como uma moeda de troca para iniciar uma longa conversa. Você oferece a sua observação como um presente e segue em frente. Por quê? Porque este ato de se afastar é a prova final da pureza da sua intenção. Ele comunica silenciosamente: eu não estou te elogiando para ganhar algo de você. Não preciso da sua gratidão para validar meu gesto. Eu simplesmente vi algo de valor e senti a necessidade de verbalizá-lo. Isso elimina qualquer suspeita de bajulação ou manipulação, tornando seu elogio 100 vezes mais poderoso. Essa habilidade de reconhecer o valor nos outros e de se sentir seguro em sua própria pele
sem precisar de validação externa, é a energia que se manifesta fisicamente em nossa presença. E é essa manifestação física que nos leva diretamente ao nosso próximo hábito, a dignidade silenciosa de cuidar da sua postura corporal. Hábito 13. Cuide de sua postura corporal. Essa segurança interior que você cultiva ao parar de reclamar e ao aprender a reconhecer o valor nos outros precisa de um templo digno para habitar. E esse templo é o seu corpo. Você pode fazer todo o trabalho mental do mundo, mas se o seu corpo continuar a comunicar derrota, haverá um conflito, uma dissonância que os outros sentirão imediatamente. Pense na sua postura agora mesmo, enquanto assiste a este vídeo. Seus ombros estão caídos, como se carregassem um peso invisível. Sua coluna está curvada em um pedido de desculpas silencioso por ocupar espaço no mundo. Por muito tempo, essa foi a minha linguagem corporal. Eu entrava em salas de reunião tentando me fazer pequeno, me encolhendo na cadeira, como se quisesse ser invisível para evitar críticas. Meu corpo estava gritando a insegurança que minha boca tentava esconder. E o mundo, que é perito em ler essa linguagem, me tratava exatamente como minha postura pedia, como alguém insignificante. O estoico entende que a mente e o corpo formam um sistema único. A disciplina de um alimenta a força do outro. Mudar sua postura não é um ato de vaidade, é um ato de autocomando. É você dizendo à sua própria mente e ao mundo: eu me respeito. Comece a praticar isso de forma consciente. Ao andar, imagine um fio invisível puxando o topo da sua cabeça em direção ao céu, alongando sua coluna. Ao se sentar, ocupe a cadeira com dignidade, com as costas retas, não de forma rígida ou arrogante, mas com a calma de quem se sente merecedor daquele espaço. Esta não é uma performance para os outros, é uma declaração para si mesmo. E o efeito é duplo. Primeiro, seu corpo envia sinais bioquímicos para o seu cérebro, reduzindo o cortisol, o hormônio do estresse, e aumentando a testosterona, associada à confiança. Você literalmente começa a se sentir mais poderoso. Segundo, as pessoas ao seu redor percebem essa autoridade silenciosa. Sua presença física por si só passa a ter mais peso. E é essa presença física de autoridade silenciosa que lhe dá a base para exercer uma das formas mais potentes de influência em um grupo, especialmente em momentos de decisão, a arte estratégica de ser o último a falar. Hábito 14. Seja o último a falar em reuniões importantes. Essa postura de autoconfiança que você agora habita fisicamente lhe confere uma nova autoridade. Agora, vamos aplicar essa autoridade no campo de batalha mais comum do mundo corporativo e das decisões em grupo, a reunião. Observe a dinâmica padrão. Assim que um problema é apresentado, os mais ansiosos e inseguros são os primeiros a saltar com suas opiniões. Eles precisam marcar território, provar seu valor, mostrar que têm uma solução imediata. Eles falam rápido, com pouca informação, movidos mais pelo medo de parecerem inúteis do que pela sabedoria. Lembro-me de participar de inúmeras sessões de brainstorming, onde eu me sentia compelido a ser o primeiro a jogar uma ideia na mesa. O resultado? Minhas sugestões eram frequentemente superficiais e facilmente derrubadas por quem vinha depois, pois eu não tinha tido tempo de ouvir, processar e considerar todas as variáveis. Eu confundia velocidade com inteligência e acabava diminuindo meu próprio poder a cada palavra precipitada. O praticante do estoicismo, seguro em sua presença e sem a necessidade de provar nada, adota a estratégia do general sábio. Ele não se lança na primeira linha de combate. Ele se posiciona em um ponto elevado e observa o desenrolar da batalha. Em uma reunião, isso significa que ele se cala. Ele ouve. Ele aplica a escuta ativa que aprendeu no hábito 2, absorvendo não apenas as palavras, mas as emoções, os interesses ocultos e as dinâmicas de poder na sala. Ele vê quem concorda com quem tem medo de falar, quem está apenas repetindo a opinião do chefe. Ele coleta dados, e somente quando todos já falaram, quando o campo de batalha está claro e a poeira baixou, é que ele se manifesta. E quando ele fala, sua voz carrega o peso de toda a informação que ele absorveu. Sua opinião não é apenas mais uma, é uma síntese,
uma conclusão informada que considera e respeita o que foi dito antes, mas que aponta para um caminho mais claro. Sua intervenção é rara, mas decisiva. Ele fala menos, mas suas palavras mudam o rumo da conversa. E essa capacidade de influenciar profundamente sem precisar de barulho é a manifestação final de todos os hábitos que praticamos. É a prova de que a fonte de toda essa força não vem de uma técnica social, mas de um lugar muito mais profundo. A plenitude de quem se sente completo na própria companhia. E isso nos leva, finalmente, ao alicerce de toda a nossa estrutura. Hábito 15. Encontre plenitude na própria companhia. Chegamos agora à fonte, ao núcleo de onde emana toda a força silenciosa que exploramos. Todos os outros 14 hábitos são como galhos e folhas de uma árvore majestosa. Mas este, o 15º, é a raiz profunda e invisível que a nutre e a sustenta contra qualquer tempestade. Pense na maioria das interações sociais que você observa. No fundo, muitas delas são transações. São trocas veladas nascidas de um vazio interior. As pessoas buscam nos outros o que lhes falta: validação, entretenimento, a cura para o tédio, o alívio para a ansiedade de estarem sozinhas com seus próprios pensamentos. Elas se conectam por necessidade, não por escolha. Por muito tempo, eu fui uma dessas pessoas. A ideia de passar uma sexta-feira à noite sozinho era aterrorizante. O silêncio da minha própria casa era ensurdecedor, pois ele amplificava o eco do meu próprio vazio. Eu buscava pessoas não para compartilhar quem eu era, mas para fugir de quem eu era. Minha companhia era uma moeda que eu usava para comprar a distração dos outros. O estoico empreende a jornada mais corajosa que um ser humano pode fazer, a jornada para dentro de si mesmo. Ele aprende, através da reflexão, do diário, da meditação, a se tornar seu melhor amigo. Ele encara seus medos, dialoga com suas falhas e celebra suas virtudes no silêncio de sua própria consciência. Ele descobre que a solidão não é um castigo, mas um santuário, um espaço para se recarregar, para se alinhar, para se ouvir sem o ruído do mundo. E ao fazer as pazes com seu próprio ser, algo milagroso acontece. Ele se torna completo. Não perfeito, mas completo. O vazio desaparece e em seu lugar surge uma plenitude serena. A partir desse momento, sua relação com o mundo se transforma radicalmente. Ele não busca mais os outros para preencher um buraco. Ele os busca para compartilhar o tesouro que encontrou dentro de si. Sua presença deixa de ser um pedido e se torna uma oferenda. E não há, em todo o universo das relações humanas, nada mais poderosamente, magneticamente e irresistivelmente atraente do que estar na presença de alguém que claramente não precisa de você, mas que, com toda a liberdade do seu ser, escolhe estar ali com você. Essa é a verdadeira essência da atração silenciosa. Não é uma técnica, é o perfume de uma alma em paz. Se estes 15 hábitos ressoaram com você e trouxeram alguma clareza para a sua jornada, demonstre sua apreciação com um like. É um pequeno gesto que me ajuda a entender que este conteúdo está, de fato, construindo algo de valor. E assim, completamos o círculo da nossa reflexão de hoje. Partimos em busca de uma atração silenciosa e descobrimos que o verdadeiro magnetismo não é uma performance para os outros, mas a consequência de uma profunda paz interior. Cada um dos 15 hábitos que exploramos é um pilar na construção de uma fortaleza interna, um santuário de serenidade em meio ao caos do mundo. Porém, a sabedoria estoica nos ensina que a construção dessa fortaleza não é um evento único. É um compromisso diário. É uma prática contínua de polir a si mesmo, de escolher a virtude sobre o vício, a calma sobre a reação. O mundo não deixará de testar sua paciência e sua força, e é por isso que a jornada de autodomínio nunca realmente termina. É por essa razão que este canal existe, para ser seu companheiro constante nesta jornada. Cada vídeo é uma ferramenta, um lembrete, um mapa para te guiar de volta ao seu centro quando a vida tentar te tirar do eixo. Nós estamos aqui para trilhar este caminho ao seu lado, de forma consistente e profunda. Portanto, se você está verdadeiramente comprometido em dominar sua mente e forjar uma presença inabalável, eu te convido a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal e ative as notificações.
Ao fazer isso, você não está apenas clicando em um botão. Você está firmando um compromisso consigo mesmo e se juntando a uma comunidade de indivíduos que buscam viver com mais propósito, coragem e sabedoria. Agradeço imensamente por sua atenção e por sua presença até aqui. A jornada continua. Permaneça forte e, acima de tudo, permaneça em paz.